Então abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Vamos ler juntos, mesmo sentados, vamos ler a palavra do Senhor. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Vamos ficar por aqui. Queridos, esse ano nós recebemos um tema, e particularmente eu tenho tomado esse tema como uma profecia, tenho velado por essa profecia, tenho velado por essa promessa, e eu creio que essa promessa vai se cumprir integralmente na vida da igreja como um todo, e eu creio que essa promessa vai se cumprir na vida de cada ovelha desse aprisco. Eu creio que a expansão virá e vai alcançar as nossas células. Graças a Deus, 3 pessoas estão dizendo amém. Eu creio que a expansão virá e vai alcançar as nossas células. Eu creio que a expansão virá e vai alcançar as nossas redes. Eu creio que a expansão virá e vai alcançar as nossas finanças. Eu creio que a expansão virá e vai alcançar os empreendedores do reino. Eu creio que a expansão virá e vai alcançar cada família, cada família. Deus vai abençoar os sonhos e os projetos de cada família. Eu creio que a promessa vai se cumprir de uma maneira integral. Na verdade, queridos, nós já temos ouvido muitos testemunhos, já temos ouvido de muitos milagres, já temos ouvido de portas abertas, de conquistas alcançadas, e eu sei que até o final do ano, todos aqueles que permanecerem fiéis, todos aqueles que permanecerem velando pela promessa, serão alcançados por ela. Então, mais uma vez, olhe para esse irmão querido que está ao seu lado e diga: meu irmão, nós estamos no ano da expansão, e essa bênção vai alcançar a sua vida de uma maneira integral. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, assim como Deus tirou Israel do deserto, conduziu Israel a uma terra de expansão, assim vai acontecer com você, em nome de Jesus. Tem alguém que crê e pode se alegrar nessa palavra? Deus vai fazer o extraordinário acontecer na vida dessa igreja. Agora escute algo, é importante a gente dizer que o nosso maior desafio jamais estará relacionado àquilo que Deus pode fazer.
Em Números, no capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o nosso maior desafio não está relacionado àquilo que Deus pode fazer. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel. Nós sabemos que o nosso Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Por isso eu afirmo que o nosso maior desafio não está relacionado àquilo que Ele pode fazer. Quando a sua palavra é lançada, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E lá no livro de Isaías diz que ainda prospera. Então Deus está dizendo que vai mudar a nossa sorte. Deus está dizendo que vai nos tirar do nível em que estamos, vai nos colocar no nível mais elevado. Deus está dizendo que nós vamos expandir para a esquerda, para a direita, para trás, para frente. Deus está dizendo que nós precisamos fincar as estacas pela fé e crer que Ele vai fazer uma revolução na nossa vida. Então nós temos que entender que se Ele disse isso, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Apóstolo, então qual é o nosso desafio? O nosso desafio inicia quando tudo começa a dar certo. O nosso desafio inicia quando tudo começa a dar certo. Quando tudo começa a dar certo. O seu desafio de fé, a sua maior prova de fé, inicia quando tudo começa a dar certo. Nesse texto de Deuteronômio está registrado as últimas palavras de Moisés a uma geração que estava prestes a entrar na terra da promessa. Esse povo caminhou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Moisés sabia que Deus cumpriria a promessa, que eles tomariam posse daquele território. Sabia também que ele não atravessaria o Jordão com eles. Por isso, como um pastor que conhece o seu rebanho, ele senta com aqueles homens, com aquelas mulheres, ele senta com o seu povo e ele prepara o seu povo para aquilo que eles iriam encontrar lá do outro lado. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Moisés não fala de inimigos que o povo precisaria enfrentar. Não. O que Moisés estava preocupado não era com as barreiras que eles teriam que derrubar. Não, a preocupação era com o que poderia acontecer depois que a bênção chegasse. Moisés estava consciente que Deus cumpriria a promessa. Moisés estava consciente de que o Senhor os faria viver um tempo de expansão extraordinária. Mas ele concentra a sua palavra abordando esse tema, quando tudo começa a dar certo. Quando tudo começa a dar certo. Eu sei que tudo vai dar certo para você, meu irmão. Eu tenho essa convicção. Eu posso olhar nos teus olhos e dizer: meu irmão, Deus vai cumprir cada uma das promessas. Deus vai te fazer expandir de uma maneira extraordinária. Deus vai fazer com que milagres aconteçam, alcance a tua vida, alcance a tua casa. Eu tenho essa convicção de que o Senhor vai abençoar a tua família. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado em relação aos teus filhos, em relação ao teu esposo, a tua esposa, Deus já está movendo céus e terra. E você vai ver a bênção chegando na tua casa. Deus, eu tenho essa convicção comigo de que nós vamos, eu me incluo nisso, em nome de Jesus, que nós vamos prosperar como nunca prosperamos na vida até hoje. Ei, por favor, diga isso para o seu irmão, diga: meu irmão, você vai prosperar de forma abundante. Eu creio nisso. Moisés cria nisso, sabia que isso iria acontecer. E aí ele reúne o povo para falar quando tudo começa a dar certo. Queridos, no deserto aquele povo aprendeu a depender de Deus. Quando eles tiveram fome, o que aconteceu? Deus enviou o pão, Deus enviou o maná. Quando eles tiveram sede, Deus deu água.
durante 40 anos. Eu fico pensando isso. As roupas não envelheceram. 40 anos. As pessoas crescem, as crianças crescem. E a gente sabe que a gente que já foi pai, eu que já fui pai de criança, já vi os meus filhos perdendo roupa facilmente. Mas 40 anos, meu irmão, eles não perderam roupa, não perderam um sapato. Que milagre é esse que aconteceu? Eles dependeram totalmente de Deus. Mas agora eles iriam sair do deserto, o cenário iria mudar. Eles entrariam agora na terra de trigo, de cevada, de vinhos, de figueira, de azeite, de leite, de mel. Agora eles entrariam numa terra onde poderiam construir boas casas, teriam rebanhos, prata, ouro, abundância. E aí Moisés percebe um perigo. Existem pessoas que vencem o deserto, mas se perdem na abundância. Moisés entendeu isso, que existem pessoas que nos momentos de escassez estão conectadas com o trono, estão conectadas com Deus, mas quando Deus resolve mudar a sua vida, resolve girar uma chave, essas pessoas se perdem. Moisés entendeu isso. Nós precisamos hoje também refletir sobre isso, porque às vezes a gente pensa que é mais fácil servir a Deus quando estiver tudo resolvido. É mais fácil servir a Deus quando a gente já estiver na abundância, na prosperidade. É mais fácil servir a Deus quando a gente já venceu a crise. É mais fácil servir a Deus quando a gente tem, não é, o emprego, tem a empresa dos sonhos, tem o negócio dos sonhos. É mais fácil. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu conheço muita gente, sei que você conhece, pessoas que oravam enquanto precisavam de um emprego, e depois que conseguiram, já não tem mais tempo para Deus. Buscavam ao Senhor enquanto a família estava em crise. Depois que tudo melhorou, a paz do Senhor alcançou a casa, deixaram a vida espiritual esfriar. Queridos, eu conheço, sei que você conhece pessoas que dependem de Deus enquanto tem pouco. Quando começam a prosperar, passam a depender daquilo que conquistaram. Então, por isso, nesse texto, Moisés, ele repete algumas vezes essa expressão: tenham cuidado. Moisés repete algumas vezes, em 10 versículos que nós lemos aqui, nós vamos ver ele trazendo essa palavra de alerta, trazendo essa frase: tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado. Tenham cuidado com o quê? Com a escassez. Tenham cuidado com o deserto. Não, tenha cuidado, porque Deus vai mudar a tua vida. Olha para quem está ao seu lado, mais uma vez, diga isso: meu irmão, toma muito cuidado, porque Deus vai mudar a tua vida de um jeito que nem você vai acreditar naquilo que Ele vai fazer. Tem alguém que recebe, pode se alegrar. Deus vai fazer maravilhas. Tenham cuidado. A expansão vai acontecer, mas tenha cuidado. A promessa vai se cumprir, mas quando se cumprir, tenha cuidado. Eu creio que essa palavra é muito propícia para o tempo em que nós estamos vivendo. Deus vai mudar a nossa sorte. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos expandir em todas as áreas. Mas precisamos ter muito cuidado quando tudo começar a dar certo. Queridos, a bênção não era o problema para Israel. Deus queria abençoá-los e abençoou. O perigo para Israel era receber a bênção e esquecer o abençoador. Esse mesmo perigo também serve para nós. Recebermos a bênção e esquecermos do abençoador, esquecermos de quem abençoou. Então é por isso que Moisés faz aqui 3 advertências que eu considero muito importantes. Primeira advertência: cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho.
Moisés, em outras palavras, fala no versículo 14: cuidado para que em meio às conquistas não se eleve o seu coração e você se esqueça do Senhor. Em outras palavras, ele diz isso no versículo 14: Deus vai te abençoar tanto, mas cuidado, para que o teu coração não se encha de orgulho e você se esqueça do Senhor. No versículo 17, mais uma vez ele fala sobre isso. Ele diz: não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Gente, durante 40 anos, Deus ensinou Israel a depender. Ninguém podia olhar para o maná e dizer: eu produzi isso. Ninguém podia olhar para a água da rocha e dizer: eu consegui isso. Eles sabiam que em todo o caminho, desde a saída do Egito até ali, naquele momento em que eles estavam já há poucos momentos de tomarem posse da terra, em todo aquele período de 40 anos, eles sabiam que Deus os guiou, que Deus os conduziu, que Deus os protegeu, que Deus os proveu. Então, queridos, o deserto não foi apenas um lugar de dificuldade. O deserto foi uma escola de dependência. Foi ali que eles aprenderam que o ser humano não vive somente de pão. Não, o ser humano, ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi lá no tempo da escassez que eles entenderam isso. E é no tempo da escassez que nós entendemos isso, que a palavra de Deus lançada na nossa direção vale muito mais do que recurso no banco. A palavra de Deus lançada na nossa direção vale mais do que toda a influência que podemos ter na terra. A palavra de Deus lançada na nossa direção vale mais, sabe, do que tudo aquilo que a gente pode possuir de bens, de riquezas nessa terra. Então, lugar de aprendizado foi o deserto. Mas agora eles entravam ou entrariam na terra da promessa. E ali naquele lugar, eles teriam que plantar o próprio trigo, fazer o próprio pão, construir as suas casas, aumentarem os seus bens. E aí poderia surgir, não é, essa tentação no coração de dizer: foi a minha força. Veja bem, se muitas vezes isso não acontece conosco também, foi a minha força, foi a minha expertise, foi a minha habilidade. Eu sou bom. Eu me basto. Queridos, quando a bênção chega, quando a expansão chega, nós temos que lembrar que dependemos de Deus. Nós temos que lembrar que se temos energia, se temos força, se temos saúde, se temos ideia, é porque Ele nos dá tudo isso. Nós temos que lembrar e reconhecer que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, vem das mãos de Deus, vem de Deus. E deixa eu dizer algo para você: isso não vai diminuir de forma alguma o nosso mérito. Afinal, Deus abençoa, mas nós temos que trabalhar, nós temos que plantar, nós temos que administrar, nós temos que produzir. Reconhecer que tudo vem de Deus, na verdade, é reconhecer que eu trabalho, mas Ele me dá saúde, que eu estudo, mas é Ele que me dá capacidade, que eu planto, mas é Ele que me sustenta. Então não é problema nenhum reconhecer, queridos, que trabalhamos. O problema é reconhecer ou esquecer quem nos deu força para trabalhar. Se hoje você precisa de um conselho, eu quero te dar alguns. Primeiro, não esqueça de onde você veio. Não esqueça de onde Deus tirou você. Não esqueça da sua trajetória de vida. Ei, poucos aqui nasceram em berço de ouro. Não esqueça quem você era. Não esqueça dos momentos em que você, sabe, fazer aquele exercício mental e dizia assim: Deus, eu creio que um dia o Senhor vai mudar a minha sorte. Ou às vezes você até questionava diante do Senhor: Senhor, será que um dia eu vou ter a minha vida transformada? Não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem abriu as portas para você.
Não esqueça quem sustentou você quando ninguém estava vendo. Lembre-se todos os dias que em cada passo que você deu, a mão de Deus estava sobre você. Em cada passo que você deu, a mão do Senhor liberava a bênção que você precisava. A bênção, querido, a bênção do Senhor nunca pode produzir em nós independência. A bênção do Senhor, ela precisa produzir o contrário. Cada bênção que eu recebo, mais dependente eu sou de Deus, mais dependente eu sou do Senhor, mais carente eu sou do Senhor. Então, primeira orientação do pastor Moisés para aquele rebanho foi: cuidado com o orgulho. Queridos, nós sabemos que o orgulho ele precede a queda, mas a humildade abre tudo, abre todas as portas. Deus dá graça ao humilde. Mas ele ainda fez uma segunda advertência: cuidado para não se esquecer do Senhor. Apóstolo, como alguém poderia esquecer Deus? Como aquele povo poderia esquecer do Deus que abriu o mar, do Deus que enviou o maná? Como eles poderiam esquecer da água do deserto? Até hoje, você vai lá na Jordânia, próximo de Petra, você vai ver a água que Deus providenciou para o seu povo, ela continua jorrando da mesma rocha até os dias de hoje. Então, como alguém poderia esquecer de Deus? Esse esquecer de Deus aqui não significa deixar de saber que Deus existe. Não. Esse esquecer aqui significa continuar acreditando nele, continuar vivendo para Ele, continuar fazendo dele o centro. Esse esquecer de Deus aqui seria mais ou menos isso aqui, né? Tirar Ele do centro, seria mais ou menos isso. Não viver como se Ele fosse a pessoa mais importante. Deus existe, está lá no céu e eu estou aqui na terra fazendo as minhas coisas. Esse esquecer dele significa isso, né? Eu nunca pensei que a gente fosse chegar num tempo onde os evangélicos, a gente podia dizer que tem os evangélicos praticantes e os não praticantes. Esse esquecer de Deus significa isso aí. Aquele que pratica a fé, que está ali na dependência, que não esquece do Senhor, que está ali em todo o tempo buscando a Deus, está ali em todo o tempo jejuando, orando, participando das atividades da sua igreja. E o que esqueceu é aquele que diz: não, eu sou crente, sou lá da luz para as nações. E tem gente que diz que é da luz e não é, e não pratica. Eita, tem alguns, não vou dizer que tem muitos, mas tem alguns. Mas graças a Deus, um dia Deus vai tocar no coração e eles vão voltar, vão cair em si. Então, querido, esse esquecer de Deus aqui não significa deixar de saber que Deus existe, é continuar acreditando nele, mas começar a viver como se ele não fosse mais o centro. E o pior é que isso aconteceu. Moisés aconselhou, Moisés alertou, mas isso aconteceu. Juízes capítulo 2, versículo 10, diz assim: surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Surgiu uma outra geração que já não conhecia mais a Deus, que não tinha mais consciência daquilo que ele havia feito pelo seu povo. Então veja bem, Moisés alertou que isso poderia acontecer, e aconteceu. Eles conquistaram a terra, mas não conseguiram transmitir à geração seguinte as mesmas experiências que eles tiveram com Deus. Isso é uma questão que a gente precisa aqui, considerar com muito cuidado. Por quê, queridos? Porque nós precisamos levar a próxima geração, nós precisamos levar os nossos filhos, nós precisamos levar os nossos netos a ter uma experiência genuína com Deus.
Uma das coisas que eu gosto muito nessa igreja é de ver que essa igreja ela é frutífera. Uma das coisas que eu gosto muito de ver nessa igreja é que em todo o tempo a gente está vendo crianças nascerem. Agora mesmo eu estava vendo o filhinho do Léo e da Paola correndo aqui. Meu Deus, nasceu um dia desse, agora já está aqui dando trabalho para a mãe. Glória a Deus por esse trabalho que Ele está dando. Que maravilha, que coisa boa. Uma nova geração está surgindo. E qual é o nosso trabalho? Levá-los a ter uma experiência genuína com Deus. Tá? Tem muitos pais que até leem uma revistinha para os seus filhos, contam uma historinha para os seus filhos, mas não é só isso não basta. A fé ela precisa ser vista em casa. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam perceber que a palavra de Deus governa as nossas decisões. Eles precisam ver que a casa de Deus, a casa do Senhor tem valor para nós. Os cultos têm valor para nós. A fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, tem valor para nós. Os nossos filhos precisam nos ver servindo. Eles precisam nos ver perdoando. Eles precisam nos ver buscando a Deus. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos esse legado de que existe um Deus que não está só lá no céu, não. Ele está aqui no nosso meio, regendo, governando a nossa vida, dirigindo os nossos passos. Então não basta que os nossos filhos, os nossos netos conheçam as nossas histórias com Deus, eles precisam ter as suas próprias experiências. Hoje a gente já tem uma salinha por ali de crianças e tal, mas eu sempre fui muito adepto de que o filho precisa estar ali do lado do pai. Precisa estar ali do lado do pai. Eu sempre entendi isso, que a criança precisa estar observando o seu pai, observando o lado do seu pai. O seu pai tem o dever de ensinar o filho a orar, a buscar a Deus, né? E o pai tem mais autoridade do que a tia da salinha, com certeza. Porque, meu irmão, se hoje sou crente, se hoje eu sou um servo de Deus, se hoje eu sou um pastor, eu devo ir muito à minha avó, mãe da minha mãe. Quantas vezes aquela senhora me levou para a igreja e ali eu queria de alguma maneira sair, está toda hora lá no banheiro, está toda hora lá no bebedouro. E quantas vezes meu irmão, a minha orelhinha que sofreu. Se eu tenho orelha grande aqui, em parte é porque ela puxou bastante. Eu tinha autoridade para isso, né? Então o pai tem autoridade para isso, para olhar com um olhar mais forte, um olhar de correção. Lá em casa a gente vai conversar. Não, amém. Glória a Deus pelos espaços que Deus está nos dando. Mas é muito bom a gente perceber isso, que os pais estão ensinando para os filhos na prática. Então Moisés queria que Israel conquistasse a terra, mas não queria que eles perdessem um senhor da terra. Nós precisamos vigiar muito, querido, vigiar para não conquistar as coisas e perder espiritualmente a nossa família, perder espiritualmente a unção, esfriar, deixar de conhecer e de caminhar com Deus. E aí vem a terceira advertência: cuidado para você não ser conquistado pelo que você conquistou. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, tome cuidado, não seja conquistado pelo que você conquistou. Versículo 19, Moisés termina com uma advertência fortíssima. Ele diz assim: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, vocês certamente serão destruídos. É muito sério isso.
Até no versículo 20 ele repete novamente: se vocês esquecerem do Senhor, se vocês seguirem outros deuses, vocês serão destruídos. Por que ele fala isso? Porque Israel entraria numa terra marcada pela idolatria. E Deus estava ali orientando o seu povo, estava dizendo: não pratiquem aquilo que eu estou julgando. Queridos, preste atenção aqui, por favor, já vou encerrar. Moisés advertiu, Moisés alertou, mas infelizmente poucos deram ouvidos. Mais tarde aconteceu exatamente aquilo que ele temia. Israel conquistou a terra, mas daqui a pouco começaram a ser conquistados pelos valores da terra. E lá no livro de Juízes, a gente vai ver repetidamente o povo se envolvendo com os deuses, com os costumes das nações ao redor. Nós vamos ver o povo rejeitando a Deus e se apoiando nos deuses da terra. Ah, apóstolo, isso foi lá. Não, isso também acontece nos nossos dias. Queridos, esse perigo também continua, porque os ídolos mudaram de nome, mas eles continuam disputando o coração de cada um dos servos de Deus, né? O dinheiro, ele pode virar senhor. Dinheiro é bom, ótimo, como servo, mas cuidado, porque o recurso, quando chega na tua mão, ele pode se transformar no teu senhor. Carreira pode virar senhor. Prazer pode virar senhor. Reconhecimento pode virar senhor. E eu poderia aqui te dar uma lista extensa de tantos deuses hoje que estão governando aqueles que um dia foram tirados por Deus do deserto, foram colocados na terra da promessa, mas se contaminaram com os deuses da terra. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que nós não temos que tomar a forma desse mundo. Nós precisamos todos os dias trabalhar nossa mente, Todos os dias a gente precisa fazer um exercício mental para que a nossa mente possa expandir, crescer, avançar na direção do reino de Deus. A gente não pode tomar a forma desse mundo, a gente precisa renovar todos os dias a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, até aquilo que recebemos como bênção pode ocupar o lugar de quem nos abençoou. Deus vai te levar para o território da expansão. Deus vai derramar sobre a sua vida, nesse semestre aqui, até o final desse ano de dezembro, Deus vai derramar sobre a sua vida prosperidade, Deus vai derramar sobre a sua vida crescimento, unção para avançar, unção para crescer. Deus vai fazer uma revolução. Mas me permita perguntar: quem governará o teu coração depois de tantas conquistas? Quem vai governar o teu coração depois de tudo aquilo que Deus vai entregar para você? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu já vou concluir aqui. Moisés, de maneira nenhuma, se opôs à conquista. De maneira nenhuma se opôs à prosperidade do seu povo. Ao contrário, ele incentivou. Ele creu, ele disse: entrem na terra, plantem, construam, comam, desfrutem. Então, queridos, a preocupação de Moisés não estava em relação àquilo que Deus haveria de fazer. Ele cria que Deus haveria de cumprir a sua promessa. A preocupação de Moisés foi: quando a mesa estiver cheia, quando a despensa estiver farta, lembrem-se de quando vocês dependiam do maná. Essa é a palavra que precisa ocupar o nosso coração hoje. Cuidado com o orgulho. Não atribua somente a sua força àquilo que Deus tornou possível.
Cuidado para não se esquecer do Senhor. Não permita que aquilo que Deus lhe deu tome o lugar daquele que lhe dá tudo. Cuidado para não ser conquistado pelos valores da terra. Não perca a sua identidade. Querido, talvez hoje você esteja num deserto. Continue dependendo de Deus. Talvez hoje você já esteja consciente de que você vai entrar no tempo da abundância. Talvez hoje essa palavra já está ali martelando na tua mente, já está dizendo para você que Deus vai mudar a sua sorte. E vai mudar mesmo. Mas continue dependendo do Senhor. Quando você olhar para aquilo que construiu, quando você olhar para a sua família, quando você olhar para as portas abertas, para tudo aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, nunca diga apenas eu consegui. Lembre-se do caminho. Lembre-se do maná. Lembre-se de onde Deus te tirou. E continue reconhecendo. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Dê um testemunho para essa pessoa que está ao seu lado. Diga: meu irmão, foi Deus que me trouxe até aqui. Diga, meu irmão, foi Deus que trouxe você até aqui. Diga assim: meu irmão, hoje eu vejo uma pessoa próspera, abençoada. Mas foi Deus que te trouxe até aqui. Aleluia. Tudo vai dar certo. E quando tudo der certo, continue dependendo.